Muito bom dia, meu povo! Muito bom dia para você que está chegando. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Manhã em Foco aqui na Foco On TV. Eu sou Daniele Mendonça e te faço companhia com as principais informações, as principais notícias, que vem movimentando o Brasil e o mundo. E a partir de agora você vai acompanhar os destaques dessa manhã para começar a sua tarde muito bem informado. Bora começar falando sobre o preço do petróleo, que subiu mais de 3% na terça-feira, e o barril do tipo Trump, que é a referência no mercado internacional, está sendo negociado a US$ 86,22. O motivo da alta é uma declaração do presidente Trump. Ele anunciou que os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de 20% sobre todos os navios ligados ao Irã que passarem pelo Estreito de Hormuz. A medida passa a valer a partir de hoje. Nas próprias palavras de Trump, o Estreito de Hormuz está aberto e vai continuar aberto com ou sem o Irã. E os Estados Unidos se declararam, a partir de agora, os guardiões do Estreito. Vale lembrar que o Estreito de Hormuz é um corredor marítimo com cerca de 50 quilômetros de largura que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Antes da guerra, 20% de todo o petróleo e gás negociado no mundo passava por ali. E a escalada no preço não é de hoje. Na última segunda-feira, o barril já havia subido quase 4%, chegando a US$ 78,88. Tudo provocado pela intensificação da guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel. Antes do conflito, o barril era negociado na casa dos US$ 60. Com a guerra, chegou a US$ 120, recuou com o cessar-fogo e agora volta a disparar com a nova escalada de tensões. E quando o petróleo sobe, o preço do combustível tende a subir em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E é isso que a gente vai falar agora sobre uma mudança que pode impactar o preço dos combustíveis e a matriz energética do país. O Conselho Nacional da Política Energética aprovou um aumento do percentual obrigatório de etanol misturado à gasolina. A mistura passará dos atuais 30% para 32% e a nova regra terá validade inicial de 180 dias com possibilidade de prorrogação. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida foi adotada diante da instabilidade do mercado internacional de petróleo e tem como objetivo reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ampliar o uso de biocombustível no país. A decisão foi baseada em estudos técnicos que avaliaram o desempenho da nova mistura chamada E32 em carros e motocicleta. Os testes analisaram o consumo de combustível, o desempenho dos veículos, a partida a frio e também a emissão de poluentes. No ano passado, o percentual já havia sido elevado de 27% para 30%. Agora, está numa mistura que passa de 32%, reforçando a política de incentivo ao etanol no país. E agora, bora falar sobre educação. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, abriu as inscrições para 25.900 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional na modalidade à distância. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no portal do candidato até às 11h59 da noite de quarta-feira, no horário de Manaus. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Cada candidato pode escolher apenas um curso, utilizando o próprio CPF. Todo o processo é gratuito, incluindo as aulas e a emissão do certificado digital. Os cursos serão realizados pelo ambiente virtual de ensino e aprendizagem, e para participar é necessário ter no mínimo 14 anos de idade e acesso à internet. O edital oferece cursos em áreas como informática, tecnologia, administração, serviços e atendimento, com o objetivo de ampliar a qualificação profissional da população amazonense. Pessoal, mas agora bora falar sobre política, bora falar sobre política amazonense? E para isso eu chamo o nosso querido jornalista Ronaldo Martins. Muito bom dia, Ronaldo, seja muito bem-vindo.
Muito bom dia, Dani. Bom dia para vocês que nos acompanham. Vamos falar sobre a nossa política aqui do nosso estado, né, Dani? Pra gente começar falando, Ronaldinho, bora falar sobre a Leã, né? Que ela marcou uma sessão extraordinária para escolher o novo presidente da casa, né? A eleição atende uma decisão liminar do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Então, Dani, para vocês que nos acompanham, para você entender bem o que está acontecendo, após o então presidente, né, da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, assumir a cadeira de governador do Amazonas, o adjunto Afonso, o deputado adjunto Afonso, que era o vice-presidente da casa, né? Ele pegou ali o comando da Lean, só que de forma irregular, né, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, Dani, o ministro Flávio Dino convocou, né, ordenou que a casa faça ali uma eleição para confirmar o novo presidente da casa, de acordo com as regras eleitorais da legislação vigente. Ronaldinho, agora bora falar sobre o senador Eduardo Braga, né? Articulações para as eleições de 2026 ganharam um novo capítulo após a declaração dele. Dani, então, para quem acompanha a política do nosso estado, né, é uma verdadeira loucura, porque até no meio do ano passado, né, durante o ano passado, o então prefeito Davi Almeida declarava apoio publicamente ao senador Omar Aziz na disputa pelo governo do Amazonas. Dani, eles andavam juntos em agendas públicas, né? Ali inauguraram obras e quando, ali em meados do ano passado, Dani, quando houve ali, surgiu a informação de que Davi Almeida iria romper com Omar Aziz, ele negava. Resumindo a história, Dani, acabou que ali no final do ano passado, começo deste ano, o então prefeito, né, rompeu com seu ex-aliado e declarou que seria candidato ao governo do Amazonas e Dani, após esse rompimento, os dois trocaram acusações públicas, inclusive acusações gravíssimas, envolvendo aí até questões criminais. E resumindo a história, Dani, o ex-prefeito de Manaus, né, o Davi Almeida, renunciou ao seu cargo e agora já é candidato, na verdade, pré-candidato ao governo do Amazonas. E depois de toda essa confusão, toda essa polêmica, Dani, o senador Eduardo Braga, que é aliado, né, tanto do Omar como do Davi Almeida, né, ele que faz esse intermédio entre os dois, já falou que os dois já voltaram até a conversar, Dani, a conversar, a trocar ideias, falando até mesmo, inclusive, de segundo turno na corrida eleitoral deste ano. Então, Dani, para vocês que nos acompanham, né, não dá para entender muito sobre a política do nosso estado, né, as articulações, as estratégias, mas segundo as declarações recentes do senador Eduardo Braga, os dois já voltaram a conversar, a trocar ideias. Então, Dani, parece que os dois já voltaram a ser amigos novamente, né? Deixando aquela polêmica do começo deste ano de lado. A política amazonense sempre traz essas movimentações, né, antes das eleições, igual como estava ano passado, eram juntos, depois separaram e agora, né, surge essas novos bastidores dizendo que eles estão juntos novamente. Sim, Dani, resumindo essa ópera, né? Os dois eram aliados no meio do ano passado, romperam e, segundo o senador Eduardo Braga, voltaram a se falar, a trocar articulações. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos capítulos, Dani. Lembrando que os dois são pré-candidatos ao governo do Amazonas, o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o senador Omar Aziz. E a gente vai seguir acompanhando, tá bom? Você vai ficando super bem informado aqui no Manhã em Foco e também no nosso site www.foconofato.com.br. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã em Foco. Eu que agradeço, Dani. É sempre uma honra estar aqui com você, com o nosso público que nos assiste diariamente, de segunda a sexta, né? Sempre nesse horário do almoço. Vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. É sempre uma honra estar aqui no Manhã em Foco.
Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas eu te encontro amanhã às 11h45, no mesmo horário de sempre, tá bom? Um beijo pra você e até amanhã.